Chegou o momento de fazermos a análise final e o resumo da nossa experiência com este kit, que conseguem ver, da EK, que está aqui instalado no computador. É o kit AIO de 240mm de RGB. Este é um dos primeiros kits tudo em um da EK. Nós estamos habituados aos blocos deles, às bombas deles, já vai fazer quase 20 anos. E agora chegou o momento deles lançarem um kit AIO. Eles fizeram este movimento agora, já durante o tempo da pandemia. Apresentaram estes dissipadores na EK 2020 Expo, que foi um evento que eles fizeram online, e agora é a nossa vez de experimentar um dos dissipadores deles. Este é um modelo com um radiador com 240mm, a bomba é igual para os três sistemas, o tipo de ventoinhas utilizada é o mesmo para os três sistemas, portanto, qualquer que seja o modelo que vocês comprem, a única coisa que vai alterando vai ser a ventoinha é mais uma e o radiador tem mais um espaço, o que vos vai obrigar também a ter espaço na caixa para fazerem essa instalação, e existe também um pequeno ajuste no tamanho dos tubos para ser compatível e caber qualquer que seja a posição da caixa. Relativamente a este modelo em específico, a nossa experiência com ele, vamos começar pelo momento da montagem. O dissipador é muito simples, o manual está muito bem feito, e o único que eu tenho pena no dissipador é a posição em que os conectores estão. Os conectores estão encaixados na bomba no sentido vertical, ou seja, eu tenho um conector mais perto da placa-mãe e outro mais afastado, em vez de ter os dois à mesma distância, um mais perto da gráfica e o outro mais perto do topo da caixa, por assim dizer. O que é que isto acontece? Como eles estão os dois naquela posição, os dois na vertical, no sentido vertical, eu não consigo rodar este, o que está mais afastado da placa-mãe, porque ele vai de encontro ao que já está mais à frente. E podem perceber que este movimento não dá para trocar, porque mesmo que eu rodasse ao contrário, eles iam bater um no outro e não ia conseguir gerir o tubo dessa maneira, nem no radiador dá para trocar os tubos. Este é o único ponto, a meu ver, em que a montagem é um bocadinho diferente do que nós estamos habituados, porque a Aztec, que é o OEM praticamente, ou que tem o contrato para praticamente todas as marcas que estão a produzir AIOs, foi trocando a sua posição dos conectores, e nesta sétima geração deles é assim que os conectores estão. É o único ponto na montagem que tenho a referir, sendo que uma das coisas que eu não estava à espera, nem estava a ver que iria acontecer, é a adição de componentes extra para o caso de vocês perderem algum, ou seja, tem parafusos a mais para grande parte das coisas, para as coisas importantes, obviamente, é aí que tem parafusos a mais. Isso é um pequeno detalhe que às vezes faz a diferença, porque durante a montagem ou quando vão retirar de um sítio para o outro, por algum motivo perdem um parafuso, ou cai-vos um parafuso e não vem para onde é que ele vai, e depois ficam ali numa situação um bocado complicada. Eles adicionaram parafusos a mais para isso. Como estava a referir, o manual é bastante bom, tem uns pequenos destaques com o cor laranja da marca, na zona que vocês precisam de focar e perceber que é aí que está a diferença, e o português está muito bom, está muito bem construído. O único que eu prefiro é montar primeiro o radiador e depois a bomba, em vez de montar primeiro a bomba e depois o radiador. Eu prefiro, já que estou com aquele plástico de proteção da pasta, montar primeiro o radiador e depois montar o bloco. É a única coisa em termos de divergência que eu tenho quanto ao manual, mas é um processo que funciona na mesma, não vos vai afetar o desempenho final, poderá só afetar um pouquinho o que vocês gostam mais ou não de fazer a quando da montagem. Relativamente depois ao ruído, que é um dos outros vídeos que nós fizemos e que podem consultar a aparecer aqui nos cartões ou na descrição, a bomba é muito silenciosa, gostei mesmo muito da maneira como a bomba acompanha o sistema e as rotações mínimas da bomba necessárias para acompanhar o sistema. Obviamente, quando chegam a 100% full, existe muitos AIOs que é aí que revelam muito ruído na bomba. Neste modelo da EK isso não me aconteceu e fiquei bastante contente com o ruído máximo que a bomba faz para o sistema. Já as ventoinhas, é preciso lembrar que são ventoinhas que estão feitas para conseguir ser compatíveis com todos os sockets. Estamos a falar que eles permitem que vocês instalem sockets AM4 e sockets 2066 da Intel. Ou seja, já vos permite instalar dissipadores com um TDP muito alto. Portanto, era necessário que o dissipador, mesmo com 240mm, acompanhasse isso. Então, as ventoinhas que eles escolheram têm um controlo por pulsos, por PWM, de um valor bastante baixo. Eu penso que eles conseguem ir mesmo dos 20% aos 100%,
e tem uma margem de manobra para comandar as ventoinhas muito grande. Se vocês tiverem na BIOS essa opção de criar o perfil ou ajustar o perfil, podem garantidamente meter a mesma velocidade das ventoinhas durante os primeiros 3 níveis de controlo e só nos últimos passarem para um valor acima dos 40% a 50% e depois os 100% assim, que chegam perto de uma temperatura em que o processador aqueça muito. Depois existe este pequeno detalhe das transições. Obviamente que o objetivo e os dissipadores da água têm essa vantagem, aproximam ainda mais a temperatura de idle da temperatura full, porque o sistema, para trocas rápidas de potência no processador, o sistema não aquece logo o líquido, portanto tem capacidade de não começar logo as ventoinhas a rodar ao máximo. Neste caso, é isso mesmo que eu vos aconselho, criarem este degrau, verem qual é que é a temperatura normal do vosso processador e ajustarem para um ruído que achem ideal neste sistema, aí durante uma boa gama de temperatura do processador, e só a partir daí é que terem uma curva mais agressiva. Quando está a 100%, as ventoinhas sim conseguem fazer muito ruído porque elas estão mesmo a movimentar muito ar, e isso, especialmente nesta caixa que eu tenho, nota-se muito porque ela tem umas grelhas que ficam a tapar a zona da ventoinha, ou seja, a ventoinha não fica totalmente aberto, não tem espaço aberto, nem pequenos furos para atravessar, tem mesmo zonas com chapa completa, e depois também tem esta mesh final para atravessar, e daí vem algum ruído. Se estás a gostar de conhecer este I/O da EK, fica a saber que na descrição encontras um link para ir diretamente ao website e ficares a conhecer este dissipador e onde podes também adquirir um para o teu sistema. Em termos de iluminação, também fiquei muito contente com o tipo de trabalho que eles fizeram. Tenho pena de não existir um software próprio, ou seja, bastava ter um pequeno USB, como fez, por exemplo, a NZXT, e um software para vocês controlarem tudo. Mas também percebo que eles prefiram que vocês utilizem o EK Loop Connector para vocês fazerem esse tipo de gestão. O tipo de cabo que é incluído, RGB, com a minha placa funcionou muito bem. Tive alguns problemas com o software, mas eu ao mesmo tempo também tenho um software da Razer e da NZXT no mesmo computador, portanto eu acredito que existe algum problema ali de incompatibilidade, porque eu não consegui usar a opção de música, ficou muito lento, mas ao mesmo tempo eu tenho a board e as memórias também a ser controladas. Eu acredito que existe ali algum componente de fazer tudo brilhar em série que não tenha funcionado muito bem. Mas todas as opções que eu experimentei sofrem que é ao contrário de sofrer, elas ficam melhores porque a capa que escolheu foi um aspecto translúcido e não aquele aspecto totalmente brilhante que conseguem ver os LEDs, que é tudo muito forte. E então o que é que eles fizeram para esta iluminação funcionar? Como podem ver o dissipador ali, ele tem um topo que é translúcido, ou seja, que é um material mais fosco, não tão... não fica mais difusa a cor, e isso fica bastante bem. E nas ventoinhas a mesma coisa, o tipo de pá não é uma pá com cor sólida, é uma pá com cor translúcida, e o RGB funciona muito bem para este tipo de sistemas. Existem algumas filmagens no vídeo da parte da iluminação em que vocês vão notar, por exemplo, que o RGB ilumina por cima do sleeving dos tubos. Isso funciona mesmo muito bem, e acho que este tipo de aproximação ao RGB, que não é aquele RGB tão forte, tão direto, funciona muito bem. Funcionou mesmo muito bem. Aproveitando que falei agora um pouquinho dos tubos, a EK também ficou acima um pouquinho do que normalmente se faz neste tipo de situações. Muitos dos I/Os que vocês encontram perto do preço que esta capa tem, por exemplo, um radiador muito bom, uma bomba muito boa, mas depois tem um aspecto que fica um pouquinho aquém, e os tubos é tipo o mínimo que eles conseguiram pôr, o conector em si é tipo um plástico manhoso que agarra o tubo, não se percebe bem como, e isso no final acaba por prejudicar o visual. Neste caso eles escolheram uma boa malha, o tubo é um pouquinho mais rijo do que outras alternativas, mas o conector depois é trabalhado em CNC em alumínio. Isso dá um aspecto diferente ao sistema e fica com um aspecto mais perto do que eles já nos habituaram
a fazer nos blocos comparativamente às outras marcas. Por isso, acho que este componente visual também funcionou muito bem. Em termos de desempenho, ele portou-se exatamente como eu estava à espera que ele portasse. Para o testar, eu utilizei um AMD, um Ryzen 9 3900X, que é um processador que já tem apesar de não ter um TDP muito alto, que são 105 watts, ele tem uma exigência dos dissipadores muito grandes, porque já são 12 cores e parecendo que não, os processadores hoje em dia começam a ficar muito mais perto de trabalhar em temperaturas acima dos 50, 60 em full, mesmo com TDPs que nós em gerações anteriores só vimos perto dos 150, 160. E também começa a ser cada vez mais importante assegurar que o processador não sofre variações muito bruscas de temperatura. Eu depois vou passar-vos já aqui um gráfico para vocês verem as temperaturas e ficarem a saber qual é que foram os resultados que nós obtivemos. Lembrem-se sempre que isso depende muito também da caixa em que está instalado e do resto do vosso sistema, o tipo de placa gráfica, se tem uma ou duas gráficas e qual é que é o vosso processador e dentro do overclock qual é que é o VCore com que vocês estão. Chegando ao momento agora de vos resumir em prós e contras este EK-IO 240mm-D RGB. Em termos de prós, temos o desempenho. Ele é um dissipador muito bom, muito capaz e que teve o desempenho que nós estávamos à espera, sendo capaz de oferecer um sistema silencioso. Em termos visuais, também está muito bem construído. A escolha de peças e de pequenos detalhes a introduzir também foram muito bons e nós, como utilizador, é que acabamos por, querendo algo bonito, podemos escolher isto e temos aqui na EK essa opção. A montagem, para mim, também é um ponto positivo. Todos os detalhes muito bem descritos. A EK traz peças extra, vem com pasta pré-instalada e ainda vem com um tubo de pasta térmica, caso vocês queiram ou não utilizar a bem pré-instalada ou terem de fazer uma nova montagem do dissipador. Em termos de contras, o único para que vos alerta é que vocês devem ter atenção com as ventoinhas. Têm de as instalar num sistema que tenha controlo por PWM e que vocês consigam fazer esse controlo, porque se as deixarem a trabalhar a 100% simplesmente no computador, vai-se acabar por tornar um sistema mais ruidoso do que é necessário. Como opção de melhoria, gostaria mesmo de ver o dissipador a ter os conectores lado a lado e não na vertical, porque acho que iria sem dúvida fazer a diferença no tipo de montagem e na facilidade de instalação deste sistema para mais utilizadores. E é isto, o EK recebe assim o nosso prémio de ouro, o nosso prémio de recomendado, e é uma das novidades a que devem estar atentos nesta marca, porque acredito que brevemente eles vão começar a ter novas melhorias nestes dissipadores. Já são quase 8.000 clientes que compraram só no site deles. Se vocês ficaram interessados neste dissipador, vão poder ver aqui na descrição o link para o website, onde vocês podem adquirir o mesmo, e também vou encontrar link para análise no nosso website, onde vão conseguir ver para cada categoria que nós consideramos pontuar este produto, qual é que foi o seu resultado e assim conseguirem comparar com outros dissipadores que nós já testamos e perceberem um pouquinho melhor como é que ele funciona. Um obrigado à EK por nos ter enviado este kit. Não se esqueçam de ver os outros vídeos para trás. Nós tivemos o vídeo de unboxing, o vídeo da montagem, o vídeo do controle da iluminação e um vídeo exclusivo do ruído. Por isso, fiquem a conhecer estes vídeos, fiquem a conhecer esta solução e não se esqueçam de visitar o nosso website para ficarem a conhecer o dissipador melhor. Espero que tenham gostado deste vídeo, subscrevam as nossas redes sociais, partilhem este vídeo com os vossos amigos que possam estar interessados em comprar um dissipador ou ficar a conhecer esta solução da EK. Obrigado por assistirem, até um próximo vídeo.